Pessoal, a gravação está rodando agora. Parece que a Isabelle saiu aí da reunião. Prof, assim, eu acho que deve ser. É porque a Isa tá sem celular. Ela tá. O celular dela caiu, coitada. Aí deu uma BO. Aí ela tá usando o celular da mãe dela enquanto isso e o computador. Só que ela deve estar. Ou ela deve ter passado pro computador, ou ela. Aí, apareceu. Ou ela deve ter Ótimo, caído lá. ótimo, retornou aí. Acho que Ah, lá, me apareceu! na hora que eu soltei aqui para gravar, por algum motivo, ela caiu aí do sistema, saiu do grupo, mas agora já retornou. Muito bom, Isa. Bom ter você aqui, bom ter a Lauren também. Pessoal, chamada feita então, vamos lá. Aproveitar para essa véspera aí de feriado, esse sentimento gostoso, de que a gente daqui a pouco vai poder descansar bastante, para a gente poder dar um gás aí no nosso estudo e, se Deus quiser, fechar esse capítulo 5 hoje ainda. Em capítulo 5 este, que nós estamos tratando a filosofia alemã no século XIX, em que nós tratamos especialmente Hegel, Marx e Nietzsche, mas também mencionamos o próprio Schopenhauer como um filósofo importante dessa transição. Por que Schopenhauer é mencionado aqui? Porque o Schopenhauer ele vai influenciar bastante a filosofia do Nietzsche, especialmente a primeira fase da filosofia do Nietzsche. E aí nós já vimos que o Schopenhauer tinha como característica o seu pessimismo, e ele tinha como característica a ênfase na vontade humana, a supremacia da vontade humana sobre a racionalidade humana. Então, Schopenhauer, e ideia essa que vai ser muito cara para o Nietzsche, é a noção de que o ser humano é movido especialmente pelas suas vontades, pelos seus desejos, os seus impulsos. E que a razão está subserviente à vontade humana. O que move as pessoas, inclusive os discursos racionais, são, de fato, elementos ligados à vontade. E Schopenhauer vai além. A vontade ela não opera só moldando a razão, mas também moldando a representação. Por isso que a obra principal de Schopenhauer é o mundo como vontade e representação. Porque o próprio exercício de representar o mundo, de observar o mundo e extrair dele informações, é um exercício extremamente moldado pelas vontades, pelos interesses. Então, nós focamos, nós enfatizamos, de fato, aqueles elementos da realidade que mais nos importam. Num certo sentido, nós distorcemos a realidade pela nossa representação, nós lançamos sentido à realidade de acordo com as nossas preferências, os nossos viés, as nossas formas de priorizar as coisas, os nossos impulsos. Então, perceba que, diferentemente de Kant, que tinha uma visão da epistemologia mais pautada na razão, na capacidade cognitiva de extrair da coisa em si um fenômeno, uma percepção dela, o Schopenhauer vai dizer que essa atitude de analisar, de observar, de extrair sentido do mundo, na verdade, é um exercício de inserir sentido no mundo por meio das nossas vontades e nossas preferências. Então, as nossas perspectivas sobre as coisas, elas estão totalmente
imbricadas, maculadas, influenciadas pelas nossas vontades, pelos nossos gostos, tá ok? E também Schopenhauer vai trazer uma perspectiva profundamente pessimista da realidade. Schopenhauer, ele dizia o seguinte: só existem dois caminhos para o ser humano. Ou o tédio, ou a frustração. Olha como é que esse cara pensava. Só dois caminhos. Ou o tédio, ou a frustração. Por quê? Porque ele vai falar assim, nós somos movidos pelas nossas vontades, não é isso? É. O que ele vai concluir? Quando nós completamos a nossa vontade, nós alcançamos a nossa vontade, logo esse desejo nosso, ele se esvai, porque quando nós conquistamos aquilo que a gente quer, logo aquilo se torna comum e banal e gera então a frustração. Então, quando você tem um objetivo, deixa eu sintetizar para vocês. Você tem um sonho, você tem uma vontade, e como eu disse, Schopenhauer disse que nós somos movidos pelas nossas vontades. Então, nós temos uma vontade. Vamos supor que eu tenho muita vontade de ficar rico. Sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro, meu sonho é ficar rico, meu sonho é comprar um carro novo, uma casa nova, etc. O que Schopenhauer vai dizer? Que quando você tem um sonho, você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esse sonho se realize, e a segunda possibilidade é que o sonho não se realize. Se o sonho se realiza, o que vai acontecer? Você vai ter um gozo, uma fruição rápida deste prazer, mas logo, logo você vai cair no tédio, porque esse prazer logo vai se passar, vai se tornar comum. A graça está no início. Então vamos supor que eu ganhe muito dinheiro. No início vai ser ótimo. Vou comprar meu carro, vou comprar minha casa. Maravilha. Então esse sonho se realizou, ok? Estou partindo dessa primeira hipótese. Possibilidade de se realizar e não realizar. Então se ele realizar, ele vai, logo que passa um pouquinho do tempo, isso que era um sonho vai se tornar realidade e com isso vai gerar uma frustração. Por quê? Porque a gente vai ver que, tá ok, já curti, já tenho meu carro, minha casa, mas e daí? Estou satisfeito? Estou realizado existencialmente? Schopenhauer vai dizer não. Daqui a pouco você está cultivando outros sonhos, e daqui a pouco aquele carro que você tanto queria já está comum, você já se acostumou com ele, daqui a pouco o dinheiro para você não te emociona mais, não gera aquela alegria, as coisas vão entrando numa normalidade, numa banalidade, e que te levam ao tédio. Então, essa seria a melhor das hipóteses. A segunda hipótese, você tem um sonho e esse sonho não se realiza. O que você vai ter? A frustração. Então, Schopenhauer vai dizer o seguinte: você só tem duas possibilidades. Ou você vai se frustrar, ou você vai cair no tédio. Então, a vida é ruim. A vida é ruim de ser vivida. A vida é marcada por sofrimento. Schopenhauer vai buscar na cultura oriental algumas ideias. Ele vai dizer, olha, como viver então? Como viver? Schopenhauer vai dizer, olha, a gente pode aprender com a filosofia oriental, com as religiões orientais, que ensinam que nós devemos abrir mão dos nossos prazeres. Então, a ideia de ascese, o que é a ascese, o ascetismo? É você aprender a viver sem almejar muitos prazeres, muitos sonhos, sem ter muitos objetivos. E aí você eliminando, por meio dessa ascese,
as suas vontades, esses objetivos, de alguma forma você acaba eliminando essa encruzilhada aí entre tédio e entre frustração. Contudo, pessoal, a gente pode fazer uma análise crítica disso e dizer, olha, vamos supor que eu agora, então, já me frustrei demais na vida, já estou profundamente entediado e eu vou agora buscar eliminar a minha vontade. Pessoal, veja que isso já é por si uma vontade. Olha que coisa. Buscar eliminar as suas vontades já é uma vontade, já é um desejo. Veja como nós somos impulsionados totalmente pelas vontades. E aí tudo que é desejo, ele de novo cai no paradoxo lá, no paradoxo, não, na encruzilhada que eu trouxe para vocês. Então vamos dizer que eu tenho o próprio desejo de não ter desejo. Isso em si já é um desejo. E se já é um desejo, se ele se realizar, eu caio no tédio, e se ele não se realizar, eu vou cair na frustração. Então perceba, se a gente entrar nesse jogo, vai ser um ciclo vicioso que a gente não vai conseguir eliminar esta coisa, esse fundamento da existência humana que é a vontade. Então, Schopenhauer é o grande filósofo da primazia da vontade. E aí, pessoal, agora nós estamos habilitados para tratar justamente dessa figura central na filosofia, que é a figura do Friedrich Nietzsche. O Nietzsche é celebrado hoje como um dos maiores filósofos da história. Por quê? Porque o Nietzsche ele vai ser bastante perspicaz, ele vai ser bastante autêntico e ele vai ser bastante corajoso, podemos dizer assim, para confrontar a filosofia que era predominante no seu tempo. Então, nós temos aqui na figura de Schopenhauer alguém que já era dissonante com o seu tempo. Schopenhauer, ele lecionava na mesma universidade e ao mesmo tempo que o outro grande filósofo que nós vimos nesse capítulo, que foi Hegel. Hegel é um filósofo gigante, um filósofo muito influente, um filósofo que na sua época teve muito mais fama e reconhecimento do que o próprio Schopenhauer. Por quê? Porque Hegel estava muito preocupado em criar aquele sistema filosófico que eu trouxe para vocês, né? De abarcar toda a experiência da realidade, o conhecimento da realidade, num sistema que se explica, que tem uma lógica interna própria. Schopenhauer ele vai questionar isso profundamente, mas não vai ter tanta audiência como teve Hegel no século XIX. Contudo, Nietzsche, apesar de também em vida não ter tido tanta repercussão, como o próprio Hegel teve em sua época, né? Nietzsche morreu ainda com pouco reconhecimento que foi sendo dado, né, especialmente já na fase final da sua vida, e especialmente após o nazismo, em que algumas pessoas, alguns filósofos, buscaram retomar a leitura de Nietzsche sobre um outro viés, né? Nietzsche morre no ano de 1900, e depois disso ele é muito taxado como um filósofo que tinha algumas ideias que se assemelhavam com as ideias que posteriormente ocorreram na Alemanha, que culminou no nazismo. Por quê? Porque a irmã de Nietzsche, e eu vou procurar contar a história para vocês de uma forma mais linear, mas já indo para o fim da história, né? A irmã do Nietzsche, ela se casa com um entusiasta dos ideais nazistas,
E o Nietzsche, ele muito jovem, ele perde as suas faculdades mentais, ele adoece e precisa dos cuidados da irmã. E essa irmã, sob influência de ideais nazistas, ela pega alguns textos do Nietzsche e adultera esses textos, lançando neles, Nietzsche, já um escritor que estava começando a ganhar repercussão, ela adultera alguns manuscritos de Nietzsche, lançando sobre esses manuscritos alguns ideais do regime nazista. E isso vai macular muito a interpretação que é dada a Nietzsche, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial. E só depois da segunda metade do século XX, ou seja, algo relativamente recente, é que vão ter intérpretes, filólogos, que vão dissecar os textos de Nietzsche e buscar extrair o verdadeiro, né, se é isso, se assim nós podemos dizer, ou um sentido que não esteja tão manchado pelas incursões, né, pelas inserções nazistas da sua irmã. E buscar dar uma outra leitura que não esta que foi tida como ideais nazistas. E vão entender extremamente ao contrário. E vão buscar interpretar Nietzsche, depois da segunda metade do século XX, que não um filósofo nazista, mas pelo contrário, um filósofo que de fato questionava ideais e regimes que inclusive foram ideais e regimes que depois o nazismo aderiu, né? Então Nietzsche, na verdade, seria uma força argumentativa contra esse tipo de ideia da qual o nazismo se apoderou. Tá ok, pessoal? Aqui no nosso material didático traz alguns conceitos centrais do Nietzsche e eu quero abordar cada um deles com vocês. O primeiro conceito que é abordado é o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Espírito dionisíaco e espírito apolíneo. É um conceito no início da filosofia de Nietzsche, né? O Nietzsche, ele nasceu na Alemanha, ele tinha um pai que era um pastor luterano, que morre muito cedo numa tragédia, em virtude da queda de um cavalo. Nietzsche, ainda criança, tem essa perda familiar, perde o pai, e a mãe, então, buscando recursos, uma vida melhor para os seus filhos, né? Nietzsche também tinha essa irmã que eu mencionei para vocês. Eles, então, se mudam, tal, e tem toda uma influência ali na infância de Nietzsche. Nietzsche se apresenta desde muito cedo um aluno brilhante, um grande estudioso, e ele, no início da sua carreira, ele vai estudar um campo que estava em muita alta na Alemanha do século XIX, que era a filologia. Cuidado para vocês não confundirem filologia com filosofia. A filologia é o estudo dos manuscritos, especialmente manuscritos da antiguidade, buscando interpretá-los, buscando reconstruir um texto original mediante esses manuscritos. Então, era um estudo que estava, um campo de conhecimento que estava muito em voga na época do Nietzsche. E aí ele vai se dedicar à filologia, vai estudar o grego, e vai buscar interpretar, decifrar os textos da antiguidade. E neste exercício de retomar os textos da antiguidade, ele tem leituras bastante filosóficas, os pré-socráticos, o período clássico da filosofia,
E aí, aos poucos, ele vai se interessando mais pela filosofia, propriamente dita, do que a própria filologia. Ele era um jovem brilhante, logo quando ele se forma, ele é convidado para ser professor universitário. Contudo, Nietzsche, desde cedo, mostra uma saúde muito fragilizada. Ele era um jovem muito doente. E aí ele, né, pede para sair da universidade, fica poucos anos ali lecionando, não ao ponto de ter uma aposentadoria. Então ele pede para sair. Contudo, essa universidade, em virtude de uma condescendência, concede a Nietzsche uma aposentadoria em virtude dos seus dilemas pessoais, da sua dificuldade de saúde. Ele tinha muitos problemas estomacais, muita enxaqueca, teve uma vida muito sofrida, o Nietzsche, nesse sentido. E aí, mediante com a sua pequena aposentadoria, que era um recurso não muito grande, Nietzsche vai dedicar o restante da sua vida até a perda das suas faculdades mentais, né? Ele vai enlouquecer, você vai ter problemas mentais ali, vai ter uma doença mental que vai acabar o deixando de cama e sem mais possibilidade de produzir, ainda muito jovem. Mas neste percurso, Nietzsche, com a aposentadoria, ele pega esses valores e começa a viajar pela Europa, ficar em pequenos hotéis e se dedica totalmente à escrita. E é justamente nesse percurso que Nietzsche, então, vai produzir todas as suas obras essas que são muito lidas, muito estudadas na filosofia contemporânea, tá bom? Feito esse panorama, nós podemos entrar na primeira ideia filosófica do Nietzsche, que é essa divergência entre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Lembrem que Nietzsche era um estudante da filosofia antiga grega, e especialmente da filosofia pré-socrática. E aí ele vai extrair da cultura grega duas representações, dois deuses que eram mencionados na cultura grega, que era o deus Dionísio e o deus Apolo. E o Nietzsche vai dizer, usando referência a esses dois deuses, que tanto Dionísio como Apolo, na verdade, expressavam dois elementos fundamentais da experiência humana. A experiência apolínea e a experiência dionisíaca, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. O que é isso, pessoal? Dionísio, para a cultura mitológica grega, era o deus da festa, era o deus da farra, era o deus da bebedeira, era o deus dos prazeres, era o deus da sexualidade, era o deus dos impulsos. Por outro lado, Apolo era o deus da ordem, era o deus da razão, era o deus do equilíbrio, era o deus da justiça, era o deus dos valores. Então, o que Nietzsche vai dizer? Ele vai dizer que o ideal era o ser humano reconhecer esses dois elementos, esses dois espíritos que estão presentes na experiência humana. O Nietzsche, com isso, quer questionar uma visão puramente apolínea, que ele vai dizer que acabou sufocando, especialmente depois com a filosofia clássica,
acaba se perdendo essa harmonia que havia na cultura grega antiga, que ao mesmo tempo adorava o deus Apolo, que é o deus da ordem, mas também tinha escapes para adorar o deus Dionísio, que era o deus da festa, da dança, da sexualidade, dos prazeres. Então, ordem e prazeres conviviam no universo da mentalidade grega antiga. Contudo, com o surgimento da filosofia clássica e depois todo o segmento da filosofia posterior, há uma supremacia de um espírito mais apolíneo na experiência humana, e cada vez mais o espírito dionisíaco, que é também um elemento essencial da experiência humana, é deixado de lado. Então, veja que o Nietzsche ele é um grande crítico da filosofia, da história da filosofia e especialmente da filosofia moderna, da qual ele vai fazer uma ruptura e vai lançar as bases para a filosofia contemporânea. Então veja como esse filósofo é central para a história da filosofia. Perceba aqui, pessoal, que a filosofia, como eu estava dizendo, ela busca, especialmente, né, isso é presente em todo o processo, né? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, passando pela filosofia medieval, e com o Renascimento, Iluminismo também, você tem cada vez mais uma filosofia que busca a ordem, que busca os conceitos, que busca a explicação das coisas, que busca o equilíbrio, e uma filosofia que não dá vazão, não dá espaço para reconhecer também o espírito dionisíaco. O ser humano, ele não tem o desejo só de razão e ordem. Ele tem o desejo também de extravasar os seus impulsos. Ele tem o desejo também de sexualidade. Ele tem o desejo também da desordem, do desequilíbrio. É ou não é assim, pessoal? Às vezes a gente quer, né, ou pelo menos deveria querer, estudar, organizar o quarto, desenvolver um raciocínio. Isso faz parte da experiência humana. Trabalhar num emprego, construir uma renda, construir uma família. Por outro lado, às vezes a gente também quer extravasar, especialmente falando em véspera de feriado, isso faz muito sentido. Às vezes a gente quer ficar só dormindo, dando impulso, dando vazão aos impulsos mais volitivos da nossa parte. A gente quer, às vezes, ficar, né, só curtindo a vida e tal. O que Nietzsche vai dizer? Que nós, enquanto seres humanos, temos que buscar equalizar essas duas dimensões. Então, há momentos da gente buscar ordem, buscar razão, buscar esquemas, buscar cronograma. Mas também tudo isso não pode ser levado como um absoluto. Porque há essa capacidade humana, há esse interesse humano também da curtição, de às vezes não ligar muito para as coisas, de aproveitar a vida, de não ficar racionalizando tudo. Então, por exemplo, quando você pega a comédia, pessoal, nada mais é do que esse exercício de debochar da razão. É uma atividade puramente dionisíaca. Não é isso? Quando eu falo uma coisa muito ilógica, a gente não ri, porque é justamente essa afronta à razão. Né? Por que a gente ri quando uma pessoa escorrega no chão e cai, por exemplo? Porque a lógica das coisas pressupõe que quando uma pessoa está andando, ela tende a andar ali, manter o seu equilíbrio, manter a sua estrutura e tal. Quando isso é rompido, quando a pessoa, de repente, sai daquele senso comum, escorrega e cai,
Você tem uma quebra daquela lógica. E é justamente essa quebra da lógica que diverte a gente. Faz a gente rir, às vezes uma piada, né? Por que a gente ri de uma piada? Porque uma piada, muitas vezes, ela quebra a lógica das coisas. Né? Às vezes uma pessoa interpreta errado um fato, e aquilo fica cômico. Às vezes ela fala uma coisa que é fora dos padrões, e aí a gente acha engraçado, né? Assim, os filmes de comédia não são assim. Então, o Nietzsche está tentando resgatar este elemento que é essencial da condição humana. E ele vai dizer que toda filosofia que não leva isso como algo relevante é uma filosofia hipócrita. É uma filosofia que está tentando eliminar uma dimensão da experiência humana em detrimento de outra. O que era muito presente, de fato, no racionalismo, no iluminismo rígido, em que Nietzsche estava convivendo. E aí também, né, posteriormente, Nietzsche vai criticar profundamente a religião. Por quê? Porque Nietzsche entende que a religião, ela justamente vai criar estabelecimentos que vão eliminar as faculdades dionisíacas da experiência humana e vão dar vazão apenas a elementos apolíneos, como ordem, como equilíbrio, como domínio de si, e acaba, então, vamos dizer assim, cortando, eliminando uma faceta importante da experiência humana. Tá ok, pessoal? Então, isso, em linhas gerais, é o aspecto dessa relação apolíneo e Dionísio, ou apolíneo e dionisíaco, da filosofia nietzschiana, tá bom? Os dois espíritos aí. Lembrando que espírito não é um ser, tá bom? Mas são intuições, são características típicas. É isso que ele está determinando como espírito, tá ok? Além deste ponto, nós temos dois elementos aqui presentes na página 24, que é a moral dos escravos e a filosofia do martelo. E a gente pode unir as duas, né, na explicação. Nietzsche vai dizer que ele faz filosofia com um martelo. A filosofia dele é feita a marteladas. O que ele quer dizer com isso? Que o grande objetivo da filosofia dele é destruir crenças, destruir valores estabelecidos, destruir sistemas de pensamento que têm uma convicção fechada. Ele é um filósofo do martelo. Ele quer quebrar convicções. Ele quer demonstrar a hipocrisia dos raciocínios humanos. Ele faz a filosofia com o martelo. E uma das marteladas que ele dá na filosofia é a martelada de uma ética que ele vai chamar da moral dos escravos. Ética essa muito presente no pensamento, em toda a história da filosofia, a partir da filosofia clássica, né? Mas podemos enfatizar aqui o pensamento medieval na sua relação entre cristianismo e filosofia grega, o pensamento renascentista e iluminista também, com a ênfase na primazia do ser humano e da razão humana. Então ele vai descer o martelo em todo mundo. Por isso que Nietzsche é um filósofo extremamente controverso, um filósofo extremamente polêmico. Ele tinha um estilo de escrita muito ligado à literatura, em que ele usava expressões muito duras para criticar alguns posicionamentos filosóficos da história. Então, o que ele vai dizer? O que é a moral dos escravos para Nietzsche? Nietzsche vai dizer que
em poucas palavras aqui, né, pessoal, que se insurgiu na história uma moral que buscava ofuscar as potências humanas, as capacidades humanas que acabavam destoando. Então, deixa eu tentar explicar. Nós sabemos que os seres humanos eles não são dotados das mesmas capacidades e das mesmas potencialidades e das mesmas características, vamos usar esse termo aqui. Cada pessoa é uma pessoa, tá certo? E Nietzsche vai dizer que cada pessoa tem uma potência própria. Cada pessoa ela tem uma capacidade própria. Nietzsche vai dizer que algumas pessoas têm mais potência do que outras. São mais inteligentes, são mais capazes, são mais corajosos. E outras pessoas nem tanto. Então veja que para Nietzsche não há não há um equilíbrio entre pessoas, entre indivíduos. Não há uma igualdade entre pessoas. Para Nietzsche, cada pessoa tem uma capacidade e as relações sociais são, de fato, este confronto entre pessoas que têm muitas capacidades e pessoas que têm menos capacidades. E as pessoas que têm muitas capacidades, que têm mais potência, elas são minoria comparadas às pessoas medíocres, que estão aí mais ou menos assim, na média, ou que são fracas. Nietzsche vai dizer que o que prevaleceu na história do pensamento ocidental, da cultura ocidental, foi o que ele chamou da moral dos escravos, ou seja, da moral dos menos capazes tentando vamos dizer assim, bloquear, tentando se proteger das pessoas mais capazes, tentando limitar as capacidades dos mais capazes. E todas essas ideias são ideias que ele vai dizer que vão sobrepor. Então, por exemplo, a ideia de democracia. Nietzsche vai criticar muito a democracia. Por quê? A democracia parte do pressuposto que todas as pessoas são iguais e que cada pessoa tem o seu poder de voto e que há um nivelamento, uma igualdade de poderes entre as pessoas. Mas Nietzsche vai dizer, isso é uma moral dos escravos. Isso é as pessoas com menos condições existenciais tentando limitar as pessoas que têm mais condições de potência. Então, por exemplo, Nietzsche dizia, olha, pessoas que são muito corajosas, líderes natos, guerreiros, pessoas que fazem e acontece, eles acabam tendo que se submeter a uma moral de rebanho e ser mais um na multidão. Então, a moral dos escravos é essa atitude de buscar nivelar os seres humanos e sempre quando se nivela, nivela-se por baixo. E aí, essas grandes potências da humanidade acabam tendo que se submeter a uma condição de igualdade com pessoas menos potentes. Nietzsche vai dizer, inclusive, que essa é a moral presente no cristianismo. Nietzsche é um grande crítico do cristianismo. Ele vai dizer que essa ideia de dar a outra face, perdoar o próximo, de amar o próximo como a ti mesmo, isso é o que ele chama de moral dos ressentidos. Por que ele pensa isso? Porque, na verdade, o ser humano não é isso na visão de Nietzsche. O ser humano é egoísta mesmo. O ser humano, ele busca seus próprios interesses. O ser humano, ele
se levar uma bufetada, a ideia dele é revidar e às vezes até mais. E que essa visão é uma visão de pessoas fragilizadas, que estão ressentidas com o domínio que elas estão sofrendo de pessoas mais poderosas. Se a gente pegar, por exemplo, o cristianismo que surge no Império Romano, que subjulgava as pessoas pelo seu poder, pela sua força política, e subjulgava o próprio judaísmo e depois o próprio cristianismo, por meio da força, da imposição, vai produzir esse tipo de discurso, que é um discurso de que, já que a gente não pode reunir forças para combater esses poderosos, o que a gente faz é ter uma atitude de buscar demonstrar que, na verdade, essa atitude dos poderosos está errada. Então, é uma chamada moral dos ressentidos, moral dos escravos ou moral do ressentimento. É uma crítica que Nietzsche faz a esse tipo de modelo. Tá ok? Obviamente, pessoal, são críticas que também devem ser criticadas, né? Nós não podemos ter uma visão puramente ingênua do discurso nietzschiano. O que eu estou procurando fazer aqui com vocês é uma mera representação das ideias do Nietzsche, e estou procurando não trazer elementos da crítica que a gente pode fazer ao pensamento do Nietzsche, porque senão a gente entraria num outro nível de discussão da matéria, tá bom? O objetivo aqui é descrever algumas ideias do Nietzsche, para que vocês consigam assimilar a forma como que esse filósofo elabora o seu pensamento, tá bom? Então, por que eu disse que nós podemos unir tanto a ideia da filosofia com o martelo como a moral dos escravos? Porque a ideia do Nietzsche é justamente fazer uma filosofia que vai se contrapor a todos esses discursos que, para Nietzsche, são, na verdade, grandes hipocrisias. Na verdade, são discursos de pessoas mais fracas tentando limitar a potência de pessoas mais fortes, trazendo ideias como igualdade, como democracia, como justiça social. A gente vai dizer, isso não acontece. A vida não funciona assim. Isso é uma grande maquiagem hipócrita que foi estabelecida no Ocidente e que, na verdade, tem sufocado a potência das pessoas. Então, o ser humano é um ser humano doente hoje em dia, segundo a visão de Nietzsche, porque é um ser humano totalmente domesticado. O seu espírito dionisíaco está totalmente apagado. Não dá a cultura contemporânea, a cultura moderna, né, na época de Nietzsche, não é uma cultura que dá vazão às potencialidades do ser humano. Porque o ser humano nada mais é do que vontade de potência, ou vontade de poder. Lembram lá de Schopenhauer, que dizia que a vontade é o que é o centro da experiência humana? Nietzsche, de alguma forma, vai ter uma ideia próxima a essa. Nietzsche vai dizer o que governa o ser humano são seus desejos, são seus impulsos, não é a razão, não é a ordem. Então veja que o próprio desejo de ordem é um desejo. O próprio desejo de conhecer, o desejo de exercer racionalidade é um desejo, é uma vontade humana. Então perceba aqui que Nietzsche vai questionar todo o racionalismo, todo o dogmatismo que estava presente, tanto na filosofia como na religião, na cultura em geral da sua época, e que vai, de fato, lançar bases para um novo modelo de filosofar. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua a explicação do Nietzsche, a gente faz o fechamento
que são outros 3 temas aí que nós vamos abordar bem rapidamente em Nietzsche, né? E aí nós fechamos, então, esse capítulo. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que quer ser trazido aqui? Tudo certinho? Podemos fechar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Augusto já disse que está tranquilo. Lucas também. O Lucas aqui está perguntando, o que é a liberdade para Nietzsche? Então, justamente, o Lucas, a liberdade é, assim, cuidado com essa palavra, né? O Nietzsche vai dizer que nós não somos seres autônomos, tal qual propunha o iluminismo, né? Porque nós estamos totalmente envoltos por impulsos que muitas vezes não são racionais. Então, aquela ideia de uma liberdade pura, uma liberdade de um governo de si, que é muito presente, por exemplo, na filosofia do Kant, é uma ideia ingênua para Nietzsche, porque muitas das nossas vontades e dos impulsos que constituem quem nós somos, na verdade, são impulsos infrarracionais. E depois, de alguma forma, Freud vai dizer isso com a sua ideia de inconsciente, né? Então, o ser humano, ele deve ter a liberdade para exercer a sua potência, para liberar o máximo da sua potência, da sua capacidade, da sua liberalidade, né, da sua potencialidade, da sua capacidade, dos seus impulsos. Então, a liberdade a gente pode trazer nesse sentido, como uma abertura do ser para desenvolver a sua potencialidade, tá bom? A sua criatividade, sem sofrer essas limitações que a cultura profundamente apolínea tenta impor, de subjugar o ser humano e de limitar toda a sua capacidade de expressão, tá ok? Então a gente poderia caminhar nesse sentido aí. Então tá ótimo, pessoal. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, né? Já passamos aí do horário. Um beijão para todo mundo. Até a aula de Sociologia.